Quando nós falamos sobre realismo, falei um pouquinho, né, sobre essa realidade de não ser um deísta funcional, de não ser uma pessoa que crê no conceito. Eu estou falando de experimentar a realidade e a pessoa do Espírito Santo. Então, o culto, por causa... Pode abaixar um pouquinho o culto, ele é um lugar de encontro, não é um lugar de palestra. A reforma, ela trouxe muitos benefícios para a igreja, mas se tornou palestras sem expectativa de encontro. Então eu acredito que Deus, ele está restaurando, e ele quer restaurar na igreja esse aspecto que talvez alguns não vão gostar muito dessa expressão, mas é uma expressão que é o aspecto místico do culto. Então, são três extremos que a gente vê, tá? O primeiro extremo é o movimento que eu acredito que não é mais o que Deus está fazendo. Então, hoje eu não vou pregar expositivamente, eu vou compartilhar o que eu estou sentindo profeticamente para esse tempo, nesse momento da história da igreja, e como nós podemos cooperar com o Espírito, com aquilo que Ele está fazendo. Na década, principalmente nos anos 60, aconteceu um movimento chamado Movimento Carismático, que foi um movimento do Espírito Santo que visitou igrejas históricas, igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, anglicanas e até mesmo igrejas católicas. O movimento carismático, o movimento católico carismático. E esse movimento, ele trouxe muitos benefícios para a igreja, que foi a restauração dos dons do Espírito Santo, foi a doutrina do batismo com o Espírito Santo, essa experiência mais profunda com o Espírito Santo. Mas pode ficar aqui dentro, não precisa ficar lá fora não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode ficar na presença. O movimento do Espírito Santo, que eu acredito que está acontecendo hoje, tem a ver com uma profecia de um irmão muito reformado que substituiu simplesmente Martyn Lloyd-Jones na capela de Westminster. Então, em 1960, por aí, estava tendo um grande avivamento nas igrejas históricas. O Espírito Santo veio, visitou, muitas pessoas tendo renovação. Mas esse irmão chamado R.T. Kendall, né, que substituiu o pastor Martyn Lloyd-Jones na capela de Westminster, um irmão super reformado, no auge do avivamento, ele liberou uma palavra profética. Imagina, está tendo um grande avivamento nas igrejas carismáticas, o Espírito Santo visitando, está todo mundo voando, Maurício, todo mundo na glória. E ele fala assim, o movimento carismático é Ismael. Como assim? O movimento carismático não é a promessa de Deus ainda. Na época, muitas pessoas criticaram ele. Não, a gente discorda. Como assim o movimento carismático não é o que Deus está fazendo? Porque quando se trata de movimento carismático, muitas pessoas começaram a falar que o movimento carismático que iria preparar a volta de Jesus, que iria receber, era o último derramar do Espírito, né? Na época ele foi muito incompreendido,
por ter profetizado. Como assim o movimento carismático é Ismael? No sentido metafórico que não é o filho prometido de Deus. Ele conversou com Martyn Lloyd-Jones na época e Martyn Lloyd-Jones falou para ele, concordou com ele. E a ênfase e o que ele acredita que é um novo movimento do Espírito é uma unidade que vai acontecer entre a palavra e o Espírito. E aí, estudando, depois eu posso passar para o Léo manda esse esboço para vocês, mas em 1947, um homem chamado Smith Wigglesworth, é meio difícil de falar, que era um encanador simples, chamado o apóstolo da fé, analfabeto, não sabia ler e virou um pregador depois de certa idade. 1947, antes da morte dele, ele profetizou. Ele viu 3 movimentos do Espírito na história. Ele falou do primeiro movimento, que é o movimento de renovação nas igrejas carismáticas, que aconteceu. Isso foi em 1947. Foi antes do movimento carismático, nos anos 60. Ele viu um segundo movimento do Espírito, que muitas pessoas iriam sair de igrejas históricas e iriam plantar novas igrejas. Só que depois, ele viu um terceiro movimento. E nessa profecia ele fala assim, vai ter um momento de declínio no movimento carismático. E nesse momento de declínio, Deus vai trazer a unidade da palavra e do Espírito. E vai acontecer o maior avivamento já visto na história. E eu estou muito empolgado. Sabe por quê? Porque o movimento carismático está morto. O movimento carismático está em declínio. Não sei se você sabe. Mas a igreja, principalmente americana, aonde essas vozes? Do lado aqui? Ah, tá. Não, mas de boa. Então, a igreja, ela está vivendo uma fase de declínio. Porque se você parar para estudar a história da igreja, você vai ver que quando começou o movimento carismático, tinha impacto. Hoje tem o quê? Hoje tem triunfalismo, coaching, culto à celebridade. Hoje tem muita coisa assim que parece ser, mas não é. Então eu acredito que nós estamos num momento muito propício para cooperar com o que Deus quer fazer. Que não é através mais como que eu posso falar sem entristecer o Espírito Santo? Mas Ele quer fazer com gente comum. E vai ser um movimento de palavra e espírito. Evangelho puro e vida profunda de relacionamento com o Espírito Santo. Vai ter muito poder, mas vai ter muito evangelho. E eu acredito que a gente está vivendo esses dias. Todos esses escândalos que têm acontecido, é só Deus afirmando que deu errado. O Felipe falou hoje aqui, né? Deu errado. Deus me falou comigo esses dias atrás aí,
Estava voltando uma conferência, e aí Deus fala muito comigo quando eu estou no carro dirigindo, né? Aí eu orei assim, eu fiquei acho que umas 2 horas orando na volta, dirigindo e tal, experimentando a presença de Deus, muito perto, assim, pessoal. E aí no final, quando eu cheguei em casa, foi quase uma hora, quase 2 horas de viagem, cheguei em casa, eu ouvi uma frase, vocês vão rir agora. A frase era, pata de elefante. Falei, nossa, tive mais experiência com Deus, de sentir o amor de Deus, de ser imerso no amor de Deus. Aí eu ouvi, que é isso? Tipo, tô delirando. Só que eu creio que Deus fala, Ele quer. Por que Deus fala por meio de parábola, né? Por que Ele dá, principalmente quando Ele vai comunicar por meio de sonhos, Ele coloca umas imagens meio, sabe por quê? Para a gente ser marcado, para gerar curiosidade. E Deus falou comigo. Ele poderia ter falado de uma forma mais objetiva, poderia, mas Ele queria. Deus é tão maravilhoso que Ele quer relacionar com a gente, né? Ele quer desenvolver um relacionamento. Então Ele nos atrai. Aí Deus, o que é isso? Aí eu fui pesquisar, falei, o que Deus está falando comigo? Tem alguma coisa aqui? E aí eu fui lembrado, estudando, que aconteceu um acidente numa cidade da Ucrânia, Chernobyl, que um acidente que causou lá nuclear, ficou uma pata de elefante, como se fosse um pé de elefante. Por causa do acidente, ficou cravado no chão. Meu Deus, é tipo isso mesmo. E aí, Deus, que o senhor vai vir uma guerra nuclear? Eu não pensei, né? Que teve um acidente, a União Soviética estava produzindo energia solar nuclear, e teve um acidente que ferrou com muita gente, com a Europa, radiação e tal. Eu falei, Deus, está vindo uma guerra nuclear, é isso que você está falando? Vai ter uma guerra? E aí eu fui estudar o que tinha acontecido nessa cidade da Ucrânia. E na hora que eu fui estudar, eles estavam soberbos por estar produzindo energia nuclear, e tinha uma prepotência muito grande no coração deles. A prepotência e a arrogância causou o acidente. Aquilo que era bom, que estava trazendo benefício, se tornou em mal, por causa de uma coisa: prepotência e soberba. Aquilo que estava gerando bênção para o povo se tornou maldição, porque eles estavam mexendo com algo sério. E aí Deus, o que é isso? O que você está querendo falar comigo? E aí eu ouvi o Espírito Santo falando assim, se tiver soberba, se tiver arrogância, vai causar dano. E infelizmente, o movimento carismático pecou na prepotência, na arrogância, e trouxe feridas. Não sei se você sabe, mas a radiação, ela é como partículas, né, que ficam no ar. Imagina uma folha de papel, e essas partículas, elas são pequenas, outras maiores, e elas vão tocando, elas vão furando esse papel. É algo que permanece no ar até hoje. A cidade lá, ela não pode, ninguém pode ficar muito tempo lá, que pode morrer, da câncer, de várias doenças.
Então, vários movimentos que começaram muito bem, que tinham um propósito de bênção para a população, para o povo, por causa do pecado da soberba, trouxe dano para o corpo. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus quer fazer nos próximos anos com a igreja precisa ser regado no temor do Senhor. Precisa do coração quebrantado. Precisa estar encharcado no amor. Senão vai dar ruim. Eu vi nesses últimos anos irmãos feridos, irmãos desviando, porque a soberba trouxe um grande acidente para o corpo de Cristo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que o novo está vindo. Está vindo um novo movimento de Deus. Mas precisamos ter um coração quebrantado. A gente precisa eliminar do nosso meio o culto aos homens, o culto à celebridade. Precisa acabar com a idolatria. Deus está cansado. A igreja não é uma empresa. A igreja não é a empresa e o pastor não é um CEO. Então está vindo algo novo. É uma boa notícia. Mas a minha palavra profética para nós hoje é que se tiver soberba, pode dar muito errado. Então aqui, Léo, vocês precisam zelar pela humildade, pelo quebrantamento. Que vocês estão fazendo algo bom. Mas se tiver mistura, é mexer com alta tensão. É mexer com fio desencapado. Ananias e Safira morreram ofertando. O seu João falava isso, né? A chave está desligada ainda. A chave geral. A energia. Se ligar, Deus vai ligar. Quando a gente fala de um movimento do Espírito, a gente está falando de uma presença que é santa, santa, santa. Vai ligar. E Deus quer nos preparar. Ele não vai desperdiçar de novo se o odre não estiver pronto, sabe? O odre tem que estar pronto. Então a gente precisa acabar com a acepção de pessoa no nosso meio. O irmão tem mais dinheiro, o outro não tem. O trato diferente. Acaba. A gente precisa cuidar das ovelhas com o amor de Cristo. Tratar mesmo. E não usar as pessoas como uma plataforma para a gente crescer e o nosso ministério ficar famoso. Então Deus vai purificar a igreja. O fogo está vindo. Mas a gente precisa seriamente do resgate do temor do Senhor. Estava falando com o Mike. O Mike Shea está no Brasil e estava falando com ele ontem.
E aí eu mandei para ele: a igreja carismática perdeu o temor do Senhor. E ele falou: estava pregando sobre isso uma igreja católica carismática no momento que você mandou a mensagem. E é incrível como que a gente perdeu o temor, gente. Eu não sei se é aqui, mas perdeu. A igreja perdeu o temor de Deus. Tipo, você está insensível. Estava falando com o Renato. A igreja está insensível aos pecados. Está insensível a entristecer o Espírito Santo. Se tornou insensível. O que eu sinto muito forte assim no meu coração é que são anos que a gente vai ter que trabalhar para limpar a igreja, purificar dos fundamentos que colocamos errado. E mais do que tudo, a gente precisa aprender com Jesus, a ser manso e humilde. Precisa aprender a olhar nos olhos das pessoas. E ouvir as pessoas. E amar as pessoas. Nos anos 2000 teve um movimento do Espírito divino, de alegria. E a gente sente que vai estar vindo um novo movimento, mas vai ser um movimento de fogo. É o fogo que purifica. A Teresa d'Ávila, né, no Castelo Interior. Quem já leu esse livro? Não? É difícil pra caramba pra ler esse livro, porque ela tem uma linguagem muito difícil. Mas ela basicamente fala da jornada espiritual ser como um castelo interior, porque Deus habita em nós, né, e tem várias moradas. A sexta morada é a morada do sofrimento e a morada da aflição. Nessa morada do fogo, do sofrimento, é um momento onde o fogo purifica toda a motivação errada. Então o sofrimento vem sobre a igreja para Deus levar para outra morada, para uma intimidade. É como se fosse o casal, está conversando lá fora, aí entra para casa, começa a sentar no sofá, conversar. É como se entrasse no ápice da intimidade, depois no quarto. Então Deus está levando a igreja para esse... Só que tem algumas moradas que são doloridas. Talvez o Léo está passando esse ano um momento de sofrimento. Mas por quê? Porque o sofrimento é bom para purificação. Porque aí ele coloca tudo para fora, assim, ó, as intenções erradas, as motivações, e vai queimando e te leva mais perto dele. Então Deus está chamando a igreja. Ele é compromissado com a igreja. Ele vai ter uma igreja gloriosa. Ele vai ter uma igreja pronta para casar. E isso é glória a Deus por isso. Né? Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E precisa ouvir. Precisa responder a Deus. Não é normal esse novo êxodo de gente saindo de igrejas evangélicas, carismáticas, migrando para igrejas históricas, migrando para a igreja católica. Está tendo um novo êxodo. Não é só por conta do conservadorismo e da ideologia. É porque as pessoas estão buscando algo e não estão encontrando. As pessoas estão buscando algo e não estão encontrando. E começa na gente. Que a gente prega, a gente precisa buscar viver. Então, precisa ter muito temor para pregar, porque o Espírito Santo falou comigo esses tempos atrás também. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante. É um tempo onde todo mundo fala muita coisa boa, mas não vive nada do que está falando.
E as pessoas estão cansadas disso. Precisa do temor do Senhor. Então esse é o meu sentimento profético. Eu acredito que é um tempo de tremer de novo diante da palavra. E confessar os pecados para Deus. Deus, a gente se perdeu. A gente achou que... Eu acordei com uma frase essa manhã. Logo que eu acordei, assim, Deus falou comigo assim, uma barriga grande não é gravidez. Engraçado. Crescimento não é sinal de vida. Não é sinal de vida. Crescer não significa. E aí na hora me veio a frase do Tom Tinney, né, Caçadores de Deus, né, as falsas linhas de chegada. Nós às vezes criamos falsas linhas de chegada. Nós somos o que nós achamos que somos. E uma oração que nós temos que fazer nesses dias é: Deus, coloca colírio nos meus olhos para me enxergar o meu coração. E precisa de colírio nos nossos olhos. Pode deixar, amiga, tem ainda. Obrigado, Alex. Me bem pronto. Faz sentido isso que eu estou falando? Então são dias de temor, resgate do temor. São dias de restaurar a doutrina real para valer do Espírito Santo na prática. E aí tem uma passagem aqui, que falando de Pentecostes, normalmente essa palavrinha que Jesus fala para eles esperarem em Jerusalém, né? Tem dois extremos, né? Tem uma doutrina errada na igreja que chama avivamentismo. Quem já ouviu essa expressão? Avivamentismo, que é basicamente a vida só faz sentido se tiver avivamento. Então isso é um erro, porque é impossível para o ser humano conseguir viver com esse corpo 20 anos de avivamento consecutivos, 30 anos, o nosso corpo não consegue. Não sei quantos já pararam para pensar, embora tenha vários avivamentos, né, que são mais grandes, né, assim, de tempo, mas o avivamentismo, ele leva as pessoas a uma frustração profunda. Eu já entrei nessa. Comecei a ler livro de avivamento, o Léo já deve ter feito isso também. Começa a ler livro de avivamento, começa a ver o que eles faziam, começa a querer fazer o que eles faziam para ter o resultado que eles tiveram. Então, em Azusa, o que eles fizeram? Jejuaram 10 dias. Então, vamos jejuar 10 dias. No Canadá, 1948, né? Movimento Chuva Serode. Eles jejuaram, leram o livro O Poder Atômico do Jejum e começaram a jejuar 40 dias, e aí o avivamento começou. Então, eles fizeram isso, eu vou fazer. Logo, vou ter esse resultado. Só que avivamento é uma obra da graça. É uma obra soberana e é uma obra repentina. Nós não temos controle. Não tem como torcer o braço de Deus e falar: Deus, manda avivamento aqui na força do meu jejum. Porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, nós não podemos cair nesse erro do avivamentismo de achar que nós podemos produzir algo. Embora nossa responsabilidade é pedir.
mas não é garantia de que vamos receber. Agora, o avivamentismo, ele te oprime a ponto de você não ter mais contentamento na vida cristã. Então, você fica depressivo e saudosista e diz, Deus, não temos. As igrejas que o seu João pastor deixou esse espírito, né? Isto não é aquilo. Ficou aquele negócio depressivo. Eu entendo o peso profético, né? Mas a gente não pode cair nesse erro do avivamentismo. A gente precisa entender que vai ter momentos na história que Jesus vai chamar você, vai pegar você pela mão e vai falar assim, vamos subir o monte da transfiguração, que eu vou te mostrar um negócio. Vai ter momentos na história que Jesus vai nos chamar para se revelar de uma forma mais profunda. Mas vai ter um momento que a gente vai ficar tão doido e falar, vamos montar uma tenda aqui, cada um monta uma, vamos ficar aqui com Jesus, porque aqui é o lugar, não preciso mais. E Jesus vai falar, desmonta tudo, vamos descer. E eles não vão mais ver o Cristo transfigurado em glória. E vão ter que descer e trabalhar, cuidar das crianças. E a vida continua. Então vai ter momentos de tempos em tempos, Deus vai derramar o Espírito. Vai ter esse momento de refrigério. Mas é o subir da montanha. Depois desarma a barraca, continua. Tem momentos que vai vir com a presença num nível violento. Mas tudo coopera para o plano de Deus. Então, um avivamento, por exemplo, que não tem envio missionário, ele é manco. Vamos ficar aqui, só aqui, e não... Então, eu creio que Deus vai se mover de novo na história, porque Ele é soberano, e Ele usa esse meio de graça para levar a igreja à maturidade. Mas não caia no erro de que você pode produzir avivamento, porque você vai adoecer. Você vai começar a ter crise. Você vai pegar a doença dos avivalistas. Então leia o Porquê Tarde do Pleno Avivamento com sabedoria. Porque o próprio Leonard Ravenhill não viu um avivamento. Não sei se você sabe. Ele foi o cara que mais falou sobre avivamento, mas ele não viveu um avivamento. Se fosse matemática, ele ia viver, porque ele orava 12 horas por dia. O cara orava 12 horas por dia. E ele não viu. Quem é que ora 12 horas por dia? Ninguém. 12 horas seguidas. Então não está na nossa mão. O avivamento não está na nossa mão. Está na mão de Deus. Então a gente precisa aprender a andar com Jesus no meio ali da multidão. Vai ter um momento que Ele vai mandar a gente subir. Vai ter um momento que a gente vai ter que... Vai ter um momento que a gente vai ter que buscar Ele. Onde é que Ele está? Ele vai aparecer andando sobre as águas. A gente vai se assustar. É você, né? É uma jornada. Mas o próprio Ravenhill, ele não viu o avivamento. E Deus é tão massa, né, que ele, no dia do aniversário do Ravenhill, começou o avivamento em Pensacola, né, dia 18 de junho. O Ravenhill morreu em 1994. Aí Deus inicia o avivamento 1 ano depois que ele morre, no dia do aniversário dele. Eu fico imaginando o Ravenhill lá na glória, né? Aí Deus falou, agora eu vou mandar, no dia do seu aniversário, você orou tanto... que eu vou mandar no dia do seu aniversário. 18 de junho de 1995, o movimento de Pensacola, em Brownsville. Na Assembleia de Deus. Um dos maiores desses últimos anos que teve de conversão. Famílias viciadas em heroína, se convertendo, jogando... Vocês já viram os vídeos, né, de batismo, né? Já viram? Galera sendo batizada, salvação. Foi o que? No dia do aniversário dele começou, o dia dos pais, né? Com o discípulo dele, Steve Hill, né? O Steve Hill teve aula com o Leonard Ravenhill, né? Na escola ministerial. Teve aula de oração. O Steve Hill, que foi o evangelista de Pensacola. Teve aula com ele e também teve aula com David Wilkerson, né?
porque ele foi pro SOS Vida Jovem, né? Ele era um jovem desvirtuado, né? Mas o avivamento não está na nossa mão. Então, qual que é a nossa responsabilidade? É pedir a Deus. Agora, a responsabilidade de Deus é, se Ele quiser, Ele manda. E está tudo bem se Ele não mandar. Agora, isso é avivamento local, né? Isso não significa que o seu coração precisa estar frio. Nós somos chamados para ter um coração cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Então, é possível viver uma vida de avivamento pessoal? Sim. Como? Sendo cheio do Espírito Santo. Andando no Espírito. Você vai andar, coração em chamas. Mas o avivamento local, que é quando a presença de Deus se manifesta no local, e todo mundo percebe essa presença, está dentro da mão da soberania de Deus. Né? Deus vai fazer, nós cremos que vai, mas a gente não pode controlar isso. E é libertador, sabia? Tipo assim, você, nossa, não... Porque senão a gente fica assim, nossa, depende de mim. Aí você olha para você e fala, nossa, ferrou, se depende de mim. Minha esposa ficava mal, porque ela falava assim, eu nunca vou conseguir jejuar 40 dias, eu tenho um filho para amamentar. Como que eu vou amamentar e jejuar? Não dá. Tem que amamentar a criança, não pode jejuar e amamentar a criança. Ela se sentia fora, tipo, não estou fora do que Deus vai fazer. Então as mães estão fora, porque não oram 12 horas, é impossível orar 12 horas, com o filho gritando na orelha. Né? E aí eu lá, não, cavando poços, desentulhando poços, vamos lá. Tadinha, né? Ficava mal. Colocava um peso, uma touca de chumbo nela, assim. Então Deus vai fazer, mas vai ter um momento que vai, não é na força do nosso braço. Mas de repente, é de repente, gente. É como uma chuva de verão, tá tudo sol assim, de repente muda. Muda tudo. Não é pela força. Tem um grande debate sobre isso, mas eu estou nessa fé. Assim. Talvez vai ser na próxima geração, né? E a gente precisa preparar a próxima geração. Mas nossa paixão por Jesus não pode se apagar se tem ou não tem avivamento. A gente não pode, isso não pode ditar a nossa vida. A nossa vida precisa estar pautada no fato de que Deus nos ama e que a gente tem acesso a Ele todo dia, independente se está tendo um grande avivamento ou não. Ele é o nosso Pai e nós temos acesso. Ele é presente, né? Deus conosco, Deus Emmanuel. Mas se Ele quiser, a gente está querendo. Né? Se Ele quiser, estou facinho, vem. Mas é muito forte quando fala de avivamento para sempre, né? Porque as pessoas não conseguem viver direito. Né? Você vai ver os relatos de Pensacola, o cara empresário fechou a empresa dele para virar videomaker na igreja. Tipo assim, ele foi no culto, experimentou a presença de Deus, falou, vou parar, fechou a empresa. E vou ficar morando dentro do salão da igreja. Imagina, o cara ganhava muita grana, ele fechou a empresa e ficou de videomaker, filmando o mover do Espírito Santo. Por quê? Porque é a presença de Deus objetiva. Pensa comigo assim, antes da queda, o ser humano não tinha insatisfação. A gente tinha plenitude. Pensa o cérebro sem a desordem do pecado. Pensa aí, serotonina, bala. Dopamina, produzindo pra caramba. Fadiga, não tinha fadiga.
Era assim. Então, avivamentos são vislumbres de como vai ser na eternidade. É aquela presença que você fala assim, eu não vou, aquela plenitude, né? Que Paulo fala que é inefável, né? É uma alegria que é indizível. Já viu? Tem um versículo em Efésios, vamos abrir a Bíblia só para dizer que não abri a Bíblia. Efésios 3, mexe, esse texto está muito... Oração de Paulo, né? Paulo ora, né? Por essa razão, me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Aí ele, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Pelo quê? Mediante seu Espírito. Mediante, no íntimo de cada um. Aí nessa versão está no íntimo de cada um. E aí ele vai falar, e assim pela fé, ou para que pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Como assim? Mas Cristo já não habita? Paulo está orando, eu oro para que o Espírito fortaleça vocês, no íntimo de vocês, com poder. Para que pela fé Cristo habite no coração de vocês. Mas no momento da conversão, Cristo já não habita? O que Paulo está falando? Parece que Paulo está falando que Cristo não habita no coração deles. Mas basicamente Paulo está falando, essa palavra habitar é literalmente quando uma pessoa torna a casa dela um lar. Uma coisa é você entrar na casa, outra coisa é você fazer dela seu lar. Né? Quem gosta de quadro, de organizar as coisas. Então quando você faz uma mudança, já fizeram mudança de uma casa para outra? Não é um lar aquilo ali. Você não tá habitando ali. Você está ali dentro, mas ainda não é um lugar habitável. Então Paulo está falando, eu oro para que o poder do Espírito Santo venha sobre vocês, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Esse habitar é Cristo organizar o interior de vocês. É fazer um lar dentro de você. E ele continua. Habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam experimentar qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É paradoxo isso aqui. Como assim? Primeiro que Paulo está buscando palavras. Altura, largura, comprimento. Ele está tentando mensurar o amor de Deus, que é imensurável. Então o amor de Deus é imensurável. Juntos todos os santos, experimentem. Então quando Cristo começa a habitar dentro de nós, quando o poder do Espírito vem sobre nós, Cristo começa a organizar o nosso interior, a gente começa a amar uma vida comunitária, se amar, compreender esse amor na vida comunitária. Só que ele fala, eu oro para que vocês possam conhecer o amor que excede o conhecimento. O que ele está querendo dizer? Como que eu conheço algo que excede o conhecimento? Conhecer o amor, é possível conhecer o amor por meio da palavra, amém? Amém. Deus nos amou de tal maneira, está escrito aqui, então nós conhecemos, mas tem um tipo de conhecimento que Paulo está falando aqui, que não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento experiencial. Ele está falando, vocês podem conhecer o amor de Deus, sim, mas esse amor excede o entendimento. Por quê? Porque tem um momento, e Paulo está orando por isso. Aí continua lá, Efésios 13, eu fechei a Bíblia aqui. Aí ele vai mais longe, aqui ele mexe com um negócio mais profundo. Conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Então ele está falando que existe um tipo de experiência com o amor de Deus que excede o entendimento, tipo, falta palavras, não tem como explicar. É inefável, é indizível. Eu experimentei. Tipo assim, estou buscando palavra para
tentar explicar, mas não tem como explicar. É tipo a menina que estava aqui, lá fora, cadê ela? Acho que ela saiu. Foi beber água, né? Ela estava tipo assim, tipo, o que aconteceu comigo aqui? Ela experimentou. Ela experimentou. Só que aí fala para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ou sejam tomados da plenitude de Deus. Está falando de experiência aqui. Essa palavra tomados é a mesma palavra que era usada quando o tabernáculo quando era cheio da glória Shekinah. Então, Paulo está orando algo muito profundo aqui. E começa como? Pelo poder do Espírito. Eu oro para que o poder do Espírito fortaleça vocês, para que Cristo habite no interior de vocês, por meio da fé, e vocês estejam alicerçados, arraigados em amor, para que juntamente com todos os santos vocês possam compreender a altura, a largura, o comprimento, e conhecer o amor de Cristo que excede, experimentar, até que vocês sejam tomados da plenitude de Deus, tenham uma experiência com Deus mais profunda. Não sei porque eu estou falando tudo isso, mas quando a gente está falando de avivamento, a gente está falando dessa experiência profunda com a presença de Deus que transforma para sempre as vidas. Então não é apenas um conhecimento intelectual, embora Deus nos dê um cérebro, a gente precisa pensar, mas a vida cristã nós não fomos chamados para uma vida intelectual. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. E isso envolve experiências com Deus. Isso envolve você ser tomado da glória de Deus, da plenitude de Deus, do amor de Deus. Eu não sei vocês quantos já foram batizados no amor de Deus. Esses dias eu estava dirigindo. O meu objetivo é se tornar um monge, né? Só que eu casei e tenho filho, né? Mas eu tenho aprendido, o meu sonho é se tornar um monge místico urbano. Casado. Estava dirigindo, porque os místicos eles experimentavam a presença de Deus sem praticar disciplinas espirituais. Eu quero chegar nesse nível. Que é tipo assim, você experimenta Deus em tudo. Lavando louça, andando, dirigindo o carro. Eu estava dirigindo o carro assim, aí vocês vão dar risada, né? Viajando para Bauru eu estava, né? Aí estou dirigindo assim, pensando em Deus. Isso é uma prática, né? Meditação constante. Né? Ó, pega isso aí, isso é dos antigos. Antigamente, os antigos, ó, o Renatão. Quantos anos você está, Renato? 54. Antigamente a gente tinha um negocinho que a gente fazia que era decorar versículos. A geração Z nem sabe o que é isso, né? Então, um dever de casa para você. Pega um versículo e decora ele. E aí, durante o dia, você fica dialogando com Deus através desse versículo. Os católicos falam que a meditação é como você entrar num jardim lindo. Então, imagina, a meditação é você entrar num jardim. Pensa, isso é meditar. Abriu a Bíblia, entrei num jardim aqui. Aí achei um versículo. Aí eu pego esse versículo como se eu pegasse um ramalhete de flores. E aí durante o dia eu ando com esse versículo. Eu saio do jardim e eu ando com ele na minha mão e eu vou dando para as pessoas. E eu vou compartilhando aquilo que eu estou meditando. Então os místicos, eles experimentam Deus, eles aprendem a praticar a presença de Deus. Faz todos os alunos ler a prática da presença de Deus, do meu irmão Lawrence. O cara lavava a louça e a galera chegava perto dele e caía no chão. Tanta presença de Deus. Cara, você tá lavando a louça, velho. Chegava perto, pum, no chão.
pum, não aguentava, não conseguia ficar de pé do lado do cara. Cheio do Espírito. Mas o que é? Aprendeu a zelar como um templo móvel de Deus. Está ali, ó, cultivando a presença. Não é só na conferência, não é só no culto, é em todo momento. É todo momento, a prática da presença. Aí eu estou dirigindo o carro, e aí estava ouvindo uma música, eu gosto de ouvir algumas músicas, tipo, que me fazem pensar, né? MPB, umas músicas assim, né, para ver o que a geração estava cantando. O Léo é um estudioso das gerações, eu aprendi. Depois ele vai me dar umas aulas. Aí eu estou ouvindo uma música, e aí a música, talvez você conheça, começa a música assim. Eu estava triste, tristinho, mais solitário que um paulistano. Já viram essa música? Estava sozinho. Aí a música chama Telegrama, nessa música, Zé Cabaleira. E eu dirigindo o carro, né? Mas eu quero ser um monge, eu quero experimentar Deus em tudo. Aí ele estava mal. O resumo da música, ele estava mal. Aí ele recebeu o quê? Um telegrama com uma mensagem. Era você de Aracaju ou do Alabama? Dizendo, nego, tem alguém no mundo que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. E esse telegrama mudou a vida dele. E aí na próxima parte da música é: por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Por quê? Porque ele descobriu que tinha alguém que amava ele. E eu dirigindo o carro. E aí na hora o Espírito Santo abriu os meus olhos para ver a criação. E eu comecei a ver as cores. E na hora me conectei assim com o amor do Pai. Porque Deus não criou o mundo, gente, porque ele estava depressivo. Ele transbordou de amor. Então, quando você olha para as cores, aquilo é o pulsar do coração de Deus falando, eu amo vocês. É o transbordar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como o Santo Agostinho fala, o Pai amando o Filho amando o Pai, o Espírito sendo esse amor. E eu falei, se o amor humano muda as emoções de um homem, se o amor de alguém muda a ponto de mover ele para bater na porta do vizinho, para beijar um estranho na rua, o que o amor de Deus pode fazer comigo e com você? O que um batismo de amor pode fazer na nossa vida? Se você experimentar o amor da Santíssima Trindade por você. E eu não sei se você já parou para meditar sobre João 17, mas o Pai nos ama como ama Jesus. Isso é o motivo da gente acordar todo dia, radiante. Só que tem um ponto. Conhecer intelectualmente não é suficiente. Deus nos ama, provou seu amor, matando o filho dele na cruz. Sim. Mas a gente precisa entrar nessa experiência do amor. Uma coisa é você saber que Deus te ama, outra coisa é ele te abraçar. Eu amo meu filho, eu falo, filho, eu te amo, mas quando eu abraço, estou expressando o amor. E quando Paulo fala em Romanos 5 que o Espírito derrama o amor em nossos corações, é como se ele estivesse falando que ele nos abraça, ele se envolve, está disponível. Essa experiência com o amor de Deus. E isso vai mudar tudo na nossa vida. Então não é
eu estou com isso, né, que a gente precisa transicionar para o deísmo funcional, pro moralista terapêutico. Precisa sair desse negócio. Precisa entrar na realidade desse Deus ultra-relacional e começar a viver uma vida de prática da presença de Deus. De andar com Deus. Como Enoque entendeu isso. Ele entendeu para valer que Deus falou, vem. Andou com Deus e Deus pegou para ele. Então, se você começar a andar com Deus, talvez Deus vai levar você mais cedo. Tipo Keith Green, né? 28 anos, morreu. Acho que ele estava andando tanto com Deus que Deus falou, vem logo, velho. É irresistível para mim, né? Vem. Aí alguns pais falam, não, pode vir ainda, não casei. Não me leva, Deus, eu não tive filhos, né? Gente, vocês não entendem, se você ainda tem esse pensamento, você não entendeu ainda. É uma bênção ter filho. Vai conhecer a face de Deus. Nós vamos ver a face de Deus. O que é um filho? O que é um casamento? Então, eu estava ouvindo um amigo meu falando esses dias, mas ele... no fim dos tempos, a igreja, a noiva vai dizer vem, o Espírito vai dizer vem. Então não vai ter essa dúvida, será que vem agora? Não vai ter uma briga. A igreja vai falar, vem mesmo, porque nada aqui se compara. Nada se compara. Então, eu acredito que a gente precisa entrar nessa realidade da prática da presença de Deus. E uma das formas da gente entrar nisso é por meio de ser cheio do Espírito Santo. Então eu queria que agora a gente ficasse de pé e, se possível, Léo, a gente afastar as cadeiras assim e a gente quer orar por vocês, para vocês serem cheios do Espírito. Eu estava lá na Jocum, lá no Indião, fui dar aula lá, fiquei uma semana lá. Cara, a gente tive uma experiência com Deus lá, que fazia um tempinho que não acontecia. Cheguei lá, né, aí estava dando aula de história dos avivamentos, história da igreja. Só que eu cheguei meio avivado já, né. Aí a gente começou a orar lá, começou a aparecer sinal, pó de ouro na mão da galera. Presença de Deus, né, se manifestando. Já viram essas coisas? A cara dela é ótima, né? Dente de ouro. Hã? Eu conheci um velhinho que estava numa conferência do David Roberts, né? David Roberts escreveu Orando em Línguas, aquele livro, né? Andando no Poder, orava muito em línguas. Né? Conheci esse velhinho, ele me abriu a boca assim, tinha uns 8 dentes de ouro assim na boca dele. O David Roberts estava orando e falou assim, tem anjos aqui? Eu acho maravilhoso contar essa história para a nova geração, né? Que vocês olham com uma cara de... Sério? Não é possível. E ele falou, tem anjos aqui e eles vão dar presentes para vocês. E o sinal que ele está tocando vocês é que você vai sentir um gosto de metal na boca. Pum, a boca do velho cheia de dente de ouro. Então isso é um dom, na Bíblia chama dom de operar milagres. Isso é um dom, eu sou fascinado por esse dom. Né? De aparecer pedra preciosa, às vezes aparece. Pedra preciosa. Tipo, pedra mesmo, materializar a pedra. Por que Deus faz isso? É um milagre. Para tirar a incredulidade, para... Né? Olha. Assustou, né? Né? Tem um cara no México, chama Emanuel Carranco. Ele vai estar aqui no Brasil. Ele foi lá no Subirá, lá. Ele é lá do México. Cara, é muito sinal, velho.
depois pesquisa, mas muito sinal. Ele foi lá na igreja de Subirá, lá começou a orar por milagres, começou a brotar óleo, tipo azeite na mão assim da galera, pedra tipo desse tamanho assim. Tem uma mulher lá do norte me mandou mensagem esses dias, uma pastora lá, falou que começou a aparecer muitos sinais na igreja. Ela mandou umas pedras desse tamanho assim, ó, que apareceu lá enquanto eles estavam orando. Parece diamante assim. Depois eu mostro para vocês, mas sinais e maravilhas. O Renatão vai lembrar, né, que isso acontecia muito em 93, o movimento na Argentina, né, acontecia muito milagre, muita coisa. Eu sei que tem gente que tem um pouco de dificuldade. Por que Deus dá um dente de ouro? Porque a pessoa não tem dinheiro para fazer trabalho no dentista, e Deus faz a... tipo assim, tá com problema dentário, Deus faz ali o canal, entendeu? E é perfeito. E nunca faz na frente. É raro que vai na frente, assim, porque fica feio, né? Então eu estava lá na Jocum, né? Lá no Indião. Aí começou a aparecer esses sinais e tal. Só que aí o Gustavo, você chegou a conhecer o Magdiel, os meninos que são obreiros lá? Não sei se você conheceu. Aí eu tô no quarto. Eu deitei assim, aí eu estava lendo uma história do Oral Roberts, né? Oral Roberts, um grande evangelista de cura. Aí eu deitei assim, olhei para minha mão. Aí minha mão começou a brilhar. Eu falei, tá brilhando. Eu falei, o Espírito Santo está aqui, está se manifestando. Aí eu deitei, fechei o olho e fiquei. Muito bom. Eu deitei e fiquei assim. Aí eu levei eu brinco assim que é tipo, eu vi um choque de Deus. Fiquei uns 40 minutos assim. Não sei se já aconteceu isso com você. Uns 40 minutos. Parecia que... Aí eu fico... O que isso acontece, né? É porque do trono eu acho que sai relâmpagos, vozes, trovões. Aí você viu um relâmpago... Bum! Oh, fiquei... Fiquei uns 40 minutos assim, ó, velho. Sem conseguir mexer, gritando. Parecia que eu ia morrer. Tipo, literalmente. Se você nunca teve essas experiências de quase morte... tá disponível para você. Aí beleza, eu tô lá. Aí os caras da base, velho. O Gustavinho chegou lá, falou, mano, e faltava 1 hora para mim pegar o voo e sair. Né? Mas veio uma alegria, um monte de eletricidade, assim, uma serotonina, dopamina, vislumbre de como era o corpo antes da queda. Presente de Deus, inefável, não dá para explicar. Não dá para definir em palavras. Aí o Gustavo entrou e falou, mano, ora por mim. Aí eu, vamos orar. Coloquei a mão nele assim, eu senti isso aí, um super choque, assim, pum. Cara, o Gustavo ficou 1h40, sem conseguir levantar, tremendo assim, trepidando no chão. 1h... 1h40 não, 40 minutos. Tremendo. Aí chegou o Magdiel, que é mais batista, né? E ele foi lá para tomar um café comigo, ele é presbítero na igreja lá. E aí eu aprendi com o John Wimber uma coisa, né? Sobrenaturalmente natural. A gente precisa aprender a ser sobrenatural, mas de forma natural. E ele foi lá para tomar um café. Aí eu sentado conversando com o Magdiel, e o Gustavo trepidando no chão e gritando. Ah! E eu, às vezes Deus faz essas coisas, né? E tal. E ele conversando com ele, batista, né? Tipo, mais reformado, assim, né? Ama Jesus, ama missões. Crê nos dons, mas não... E o cara lá, e ele tremendo. E aí, na hora, ele parou a conversa assim, me olhou assim. Preciso que você ore por mim. Aí eu, amém. Eu coloquei a mão nele assim, ele voou, velho. Tava sentado numa cadeira e voou assim. Pum! Parecia que explodiu, assim. Rindo e chorando, chorrindo, assim.
caiu, pum, trepidando também. E aí eu comecei a sapatear, assim, ó, que vinha muita energia nas pernas. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Uma eletricidade assim, ó, velho. E aí, velho, os dois no chão. E eu rindo e chorando, e o cara não conseguia levantar. Aí chegou o cara para me levar para o aeroporto. Uma loucura assim, velho. Aí o Magdiel tentou levantar para me abraçar, para despedir. Me abraçou, caiu de novo. O Gustavo, daquele jeito. E eu rindo. Mas uma sensação, velho, de plenitude. Antes de converter, eu usei muita droga, né? Então, de droga eu entendo. E nada se compara, velho. Nada. Eu ia muito em rave, né? Eu usava MDMA, LSD, tudo que você imagina. Nada se compara. Com essa... E a presença de Deus veio, assim. Aí eu tô lá em Mogi das Cruzes, o Carlinho tá comigo, né? E eu contando esse testemunho lá, né? E aí tinha um empresário, o cara tem uma empresa de móveis planejados, super tranquilo, cara. Aí a hora que eu falei que o menino ficou jogado no chão, um tempão tremendo, né? Enquanto eu pregava, ele falou, eu duvido. Carlinhos, quanto tempo ele ficou no chão lá? Umas 2 horas, né? Não conseguia levantar, rolando pra lá, rolando pra cá. Presença de Deus, né? Presença de Deus. Presença de Deus. Então, a gente quer orar e a gente quer pedir que o Espírito Santo venha. Sim, sim. Sabe? Só um lembrete, né? Vai que não esquece acontecendo. Não. Aquela moça que estava do lado, Aham, massa. eu nem sabia que ia acontecer isso hoje. Então, gente, só pra gente continuar focado. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é dizer sim pro Espírito Santo. Ó. Então é experimentar mesmo. O que você faz? Você fecha o olho. Você pode vir mais aqui, gente. Você fecha o olho. Estende as mãos. Você não precisa orar. Você só estende as mãos como se fosse receber. Tem vários textos na Bíblia que fala que o Espírito ele vinha quando tinha imposição de mãos. Dons são compartilhados por meio de profecia e imposição de mãos. Enchimento do Espírito acontece por meio de oração e imposição de mãos. Por que imposição de mãos? Lembra quando o sacerdote colocava as mãos sobre o animal, né, e transferia o pecado, né, do povo ali, era uma representação. Então a imposição de mãos é como se, por meio das mãos uns dos outros, o Espírito Santo agisse.
Então agora eu queria que você fechasse seus olhos. E a gente não vai forçar nada. Deus, ele faz do jeito que ele quer. Não tem a ver comigo, não tem a ver com ninguém, tem a ver com ele. Então, feche seus olhos. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Queremos mais, 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 mais. Se você ficar com vontade de rir, de chorar, só corresponda a Ele.